Olá, pessoas! A epidemia do SARS-CoV-2 também virou pelo avesso, virou de ponta cabeça o processamento dos benefícios da Previdência. De modo que milhares de processos foram represados exatamente por causa do fechamento das agências e o encolhimento da mão de obra diretamente atuando nos postos de trabalho. E nesse caso, o prazo previsto para a concessão do benefício, conforme o artigo 691, parágrafo 4º da Instrução Normativa INSS 77 de 2015, prazo previsto para 30 dias, uma vez concluída a fase instrutória do processo, rolou por terra, fazendo com que se alongasse no tempo a entrega do benefício requerido. Lembrando que a chamada fase instrutória do processo, para efeito de esclarecimento, seria aquela em que foram sanadas todas as pendências do segurado em relação às exigências da autarquia e também não se necessita mais nenhuma diligência. Ou seja, a partir desse momento, corre o prazo do trinstígio legal da instrução normativa, que é o mesmo que está num patamar superior na Lei 9784 de 1999, que é a Lei Geral do Processo Administrativo da União. E essa situação que diz respeito à vulnerabilidade social, já que a maior parte dos peticionários tem necessidades prementes ou estão doentes, daí a busca pelo chamado auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, ou estão necessitados de aposentadoria por invalidez, ou seja, pessoas que não podem ser ignoradas pela burocracia, em respeito ao princípio da dignidade humana que está no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Lembrando que, em homenagem a esse mandamento, que é o mandamento guia de todo o ordenamento jurídico, não só aqui no Brasil, mas em vários países de índole democrática, esse princípio, na verdade, um subprincípio, guarnece todos os demais direitos, constituindo a proteção da condição humana de cada indivíduo. E a sua origem, numa breve abordagem do ponto de vista filosófico, está nos sofistas, que deslocaram da física ou da natureza e do cosmos para o homem a reflexão filosófica. Muito depois, esse princípio ele começou a se estruturar com o iluminismo, correndo depois na Revolução Americana, que gerou a independência dos Estados Unidos de 1776, e na Revolução Francesa de 1789. É a base de outros direitos fundamentais, como a vida, como a liberdade, como a igualdade. E é nesse ponto, e é nesse âmbito que se inscreve o direito que tem o segurado de ter atendido o seu pleito dentro do prazo, dentro da previsão legal. No âmbito dessa proteção, então, veio à cena recurso especial impetrado pelo INSS no Supremo Tribunal Federal, versando sobre o prazo para a realização de perícia médica. Ou seja, se discutia naquele recurso a possibilidade de fixação do prazo para a realização da perícia, sob pena de ter o benefício implantado. No histórico desse processo, no histórico desse recurso, em fevereiro de 2020, o Ministério Público Federal requereu a suspensão do processo para negociação com a parte recorrente INSS sobre a autocomposição de litígio. Essas negociações produziram um acordo sobre a fixação de prazos durante um período de 2 anos que possibilitasse a diminuição ou a redução desse contingente, desse estoque acumulado de processos, inclusive grande parte deles judicializados, e desse modo promovesse o atendimento da clientela. Esse acordo se deu no âmbito do tema 1066, estabelecendo novos prazos para conclusão de processos a partir do início de agosto de 2021, tendo a validade esse acordo por 2 anos. E foram estabelecidos prazos diversos daqueles fixados na Instrução Normativa e na Lei 9784, nessa negociação intermediada pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o auxílio por doença ou auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez devem ser decididos no prazo de 45 dias a contar da finalização da fase instrutória do processo. Já o BPC-Loas e a aposentadoria por tempo de serviço, a aposentadoria por tempo de contribuição, passa a ter o prazo de 90 dias para análise. Sendo que
Se o INSS concluir que a documentação apresentada não foi completa, suspende-se o prazo previsto no acordo até que o interessado apresente os elementos exigidos e se reinicie, ou melhor, prossiga a contagem suspensa. Dentro desse âmbito administrativo tratado no acordo, existe a previsão do que irá ocorrer caso a autarquia previdenciária não cumpra os referidos prazos, tanto o prazo de 45 dias como o prazo de 90 dias já falados. Então, se houver o descumprimento desses prazos, a Central Unificada de Cumprimento Emergencial de Prazos, CEMER, irá analisar o processo e dar resultado em 10 dias. Essa central é formada por representantes do INSS, representantes da Defensoria Pública da União e representantes do Ministério Público Federal. Mas como muito ocorre com a burocracia brasileira, que é insensível às dores do próximo, é insensível ao próprio princípio aqui falado, pré-falado da dignidade humana, e se acontecer da Previdência desrespeitar até esse prazo para a atuação da Central Unificada. O título do Soletrando de hoje exatamente vem tocar nesse ponto: descumprimento de prazo para conceder benefício após o acordo do INSS no STF. Essa situação esdrúxula, mas que é perfeitamente possível, pode ser reparada através do manejo de uma ação mandamental de mandado de segurança para defender o direito líquido e certo que tem o segurado de ter o seu pedido, de ter o seu pleito analisado em tempo hábil, defendendo então o cumprimento estrito do acordo, desde que se trate de situação constituída após o início da vigência do mesmo, vale dizer, agosto de 2021. Lembrando que o tema 350 do Supremo Tribunal Federal exige para a postulação em juízo, para a entrada do mandado de segurança em juízo, que o segurado tenha postulado previamente junto ao INSS acerca daquela concessão inicial do benefício, salvo quando o entendimento da administração for repetidamente e notoriamente contrário à petição do interessado. Então, nesse caso, pode ser dispensada a prévia requisição administrativa. Mas atenção, o mandado de segurança não deve ser impetrado, não deve ser protocolado se o interessado não foi administrativamente pedir o benefício junto ao INSS. E isso já está ocorrendo conforme foi constatado em julgamento de reclamação na segunda turma do STF, em julgamento de 22 de agosto de 2021, onde o interessado manejou reclamação como atalho processual para chegar diretamente ao Supremo Tribunal Federal, o que foi rechaçado por aquela corte. Então, atenção, não é o caso de protocolar reclamação contra o cumprimento do acordo pelo INSS diretamente na Suprema Corte, mas sim há de ser percorrida a via normal de ação, sendo indicado o mandado de segurança com o pedido de liminar para a imediata análise do processo e, se for o caso, a concessão do benefício. Em resumo, houve o acordo entre Previdência, INSS e Ministério Público Federal. Desse acordo surgiram prazos para a análise de benefícios. Esses prazos variam de 45 e 90 dias, entre 45 e 90 dias. Se esses prazos não forem respeitados, entra em cena a Central Unificada de Cumprimento Emergencial de Prazos, que deve se pronunciar em apenas 10 dias. Se a Central Unificada ainda assim permanecer silente, cabe buscar a prestação jurisdicional, entrando com ação própria para ter em mão a entrega do benefício requerido. Este foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, ajude esse canal, faça o seu comentário aqui embaixo. Tchau!